Olá, de volta aqui dando continuidade ao vídeo versões, né? Eu afirmei lá que todo fato ele tem 4 versões e, e mencionei as 4. Mas a questão aqui hoje não se trata do caso DM Souza, não. Aqui a gente vai para um caso muito mais antigo. É o caso do jornalista e apresentador de TV Donizete Adalto, jornalista, apresentador de TV, escritor, que foi brutalmente assassinado lá no meu estado de origem. Donizete Adalto, natural aqui do estado do Paraná, e prestou serviços, trabalhou na imprensa do Piauí e em outros órgãos de imprensa aqui no Brasil. Acontece que Donizete Adalto foi candidato a deputado federal no Piauí no pleito de 1998. Segundo, veja bem, DM Souza, quando fala, ele fala sempre com base em dados. Sempre com bases em dados, viu? O Biosev SA e Zorteia. Esqueçam de mim, não. Então vamos lá, vamos focar. Segundo o Ministério Público, a motivação do assassinato de Donizete Adalto foi porque ele fez muitas denúncias relacionado a uma máfia, que essa máfia ainda hoje existe no Piauí, e essa mesma máfia em que ele relata, essa máfia está, vamos dizer assim, disseminada por todo o Brasil. Por ele fazer essas denúncias de corrupção de milhões, por ele bater de frente com essa máfia, resolveram determinar a sua morte. E essa mesma máfia trata da proteção dos criminosos envolvidos nesse assassinato brutal que aconteceu aqui em solo brasileiro. É tanto que o Ministério Público Estadual do Estado do Piauí indicou o mandante intelectual, no caso o vereador Judas, indicou os executores. Mas o Ministério Público, nem a Polícia Civil e nem a Polícia Militar, ninguém indicou os mandantes indiretos, os mandantes secundários, que nas conversas de meio policial, nas rodas de conversa entre os populares, entre as pessoas em todo o estado, rolam. Isso o Ministério Público não indicou. Mas o que é que tem de fato? Qual é o ponto hoje, né, nessa questão toda? O ponto é que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem a função constitucional. O STJ tem o dever de rever, de reavaliar esse caso. Eles têm que buscar a claridade dos acontecimentos daquela época, para que se possa ter uma punição dos tubarões, dos mandantes secundários. Porque não interessa só chegar no mandante intelectual, nos executores, e não fazer a justiça. Justiça tem que ser feita por completo. Há ainda uma injustiça pairando sobre o ar. A condenação dos mandantes
Tanto o intelectual, que o mandante intelectual anda pelas ruas, passeando, tendo uma vida normal. A condenação do mandante intelectual. Dos mandantes secundários, ou seja, indiretos. E indenização material e moral para os familiares de Donizete Adalto. Isso é o que está em questão hoje. Eu não sei se, por mexer com muita gente perigosa e criminosos de alto grau, talvez a família tenha medo. Mas isso seria fazer justiça. O Estado brasileiro deve uma indenização material e moral pelo que Donizete Adalto poderia estar produzindo até hoje. E o mais importante, mostrar que no Brasil se faz justiça. É muito comum esses grupos, tem um apresentador lá também, na região, chamado Arnaldo Ribeiro. Ele teve o seu irmão assassinado. Também, parece-me que de uma maneira brutal. Ele grita na televisão local, que todo mundo sabe quem é, o pessoal da justiça sabe quem é, mas ninguém toma providências. Parece que essa máfia, esse grupo criminoso que relata o então saudoso Donizete Adalto, tem mesmo muita força no Brasil. Tem mesmo muito poder no Brasil, porque Donizete Adalto era ligado a grandes grupos. O Arnaldo Ribeiro, esse apresentador em que eu tomo a liberdade aqui de falar o nome dele, de citar, tomara que até não me processem aí, que também vem brigando por justiça, até já desistiu, já se cansou de pedir justiça ao poder judiciário brasileiro. O caso Donizete Adalto não pode, de maneira alguma, ficar impune, sob pena de estarmos construindo uma sociedade onde se permite a degradação, a extinção da vida humana. O caso do irmão do Arnaldo Ribeiro e de tantas outras pessoas que só viram número, estatística, inquérito policial, não pode ficar sem uma resposta da justiça provendo a condenação daqueles que incorrem com crime contra a vida. Então, eu penso, eu imagino que os senhores ministros do STJ precisam dar uma olhada para esses casos. Sem levar em consideração que eu citei há pouco tempo, eu sei que vocês têm muitos abacaxis para descascar, mas vocês têm um aí que eu relatei há pouco tempo. Nossa, ou vocês vão deixar a justiça brasileira em evidência lá fora, ou a imagem do poder judiciário no Brasil não vai ficar muito boa. Porque esse caso, onde eu venho estudando, ele é um caso internacional. E esses casos, aqui no Brasil, que é o caso do Donizete Adalto, casos nacionais, em que não há uma resposta a contento, principalmente para a população local lá, onde houve, vamos dizer assim, o fato, isso vai trazendo uma descrença no judiciário. Mas eu acredito que é por isso que existe as instituições superiores, que uma hora o STJ e o Supremo Tribunal Federal vão dar a resposta, ou seja, vão cumprir o seu trabalho, cumprir o seu dever e dar uma resposta, não a resposta que, sei lá, um familiar quer, não a resposta que o DM Souza quer, mas a resposta que está na lei, que está lá em seus códigos. Um abraço aí do DM Souza.